Rádio França Internacional, são 18 horas em Paris, 15 horas na cidade da Praia. Eva Massi. Bem-vindos ao segundo jornal do dia na RFI, emissões em língua portuguesa. No Senegal, o opositor Ousmane Sonko foi condenado hoje a 2 meses de cadeia com pena suspensa num caso de difamação. Em França, uma semana depois de uma manifestação de ativistas climáticos em Sainte-Soline, 2 pessoas ainda estão em coma. O rei britânico Carlos III discursou hoje no Parlamento alemão naquilo que é a sua primeira visita oficial. Na realização está Moussalho Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. E começamos com a atualidade em África. O primeiro-ministro cabo-verdiano participou na Cimeira da Democracia com Joe Biden e garantiu que Cabo Verde é um país democrático de referência internacional. Ulisses Correia e Silva disse que a democracia exige limites ao poder, controle do poder e sistemas eleitorais credíveis e confiáveis, e a justiça empodera a democracia como um fator de check and balances e garante, em última instância, a verdade eleitoral. Uma reportagem do nosso correspondente Odair Santos. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva participou em formato virtual na Cimeira da Democracia, a convite do presidente norte-americano Joe Biden no painel Democracia e Justiça. Ulisses Correia Silva disse que Cabo Verde é reconhecido no mundo como uma democracia de referência, uma democracia constitucional liberal, boa governança, baixo nível de corrupção e credível na segurança cooperativa, e em declarações à imprensa destacou a ligação da justiça e da democracia. A ligação entre a justiça e a democracia é evidente. Desde logo é uma das instituições que garante, em última instância, a verdade eleitoral. A segundo, faz parte de mecanismos de controle e balanceamento de poderes. Justiça, mais o controle social, mais a própria comunicação social, são instrumentos importantes para limitar poderes, para controlar poderes e para fazer com que a democracia seja uma democracia controlável, os seus aspectos relativamente ao enquadramento do poder. O primeiro-ministro cabo-verdiano participou na Cimeira da Democracia, juntamente com os presidentes da Zâmbia, da Costa Rica, da Coreia do Sul, da Lituânia e do Iraque, e ainda dos primeiros-ministros dos Países Baixos e do Japão. A Cimeira da Democracia, uma iniciativa do presidente norte-americano Joe Biden, que decorre de forma virtual, termina hoje e tem como objetivo mostrar os progressos e os compromissos assumidos na última cimeira, anunciar novas iniciativas, assim como destacar os principais temas sobre a democracia e a necessidade de uma ação coletiva que responda aos maiores desafios dos tempos atuais. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. No Senegal, a justiça condenou hoje o opositor Ousmane Sonko a 2 meses de cadeia com pena suspensa num caso de difamação contra o ministro do Turismo. Ousmane Sonko, o terceiro candidato mais votado nas eleições presidenciais de 2019, não compareceu perante o tribunal. Ele poderia vir a defrontar Macky Sall, o chefe de Estado cessante, caso este decida candidatar-se a um terceiro mandato, até agora não previsto constitucionalmente. O politólogo Henri Labeyrie, em Dakar, alega que o presidente cessante já se conseguiu desenvencilhar de alguns dos seus principais rivais potenciais. Já eliminou 2 potenciais opositores, que são o Karim Wade, filho do antigo presidente da República, e o Khalifa Sall, que era o líder do Partido Socialista. Se não tiver um outro opositor que não seja, por exemplo, o Ousmane Sonko, ele tem um caminho livre para se apresentar e eventualmente ser eleito. Mas se for com o Sonko às urnas, não garanto que ele passe. Mas a Constituição ainda não permite um terceiro mandato. As opiniões divergem. Certos juristas dizem que a atual Constituição, votada há 4 anos, autoriza 2 mandatos, o que elimina a precedente da Constituição. Outros dizem não há distinção, estamos aqui neste imbróglio jurídico, mas os constitucionalistas, o Conselho Constitucional provavelmente dirá que ele será legítimo para que ele se apresente para um outro mandato. Acha que o Macky Sall está a caminhar para o autoritarismo, de alguma forma? Já existe autoritarismo, infelizmente. Quem conhece o Senegal desde antes da independência e conhece hoje, compreende e percebe a desigualdade da vida democrática que prevalece hoje no Senegal. Ouvimos o politólogo Henri Labeyrie, entrevistado por Miguel Martins. Em Angola, o ativista Nelson Dembo, conhecido como Gangsta, apelou a uma manifestação pacífica amanhã, sexta-feira, 31 de março.
O ativista apela aos angolanos para que não saiam de casa em protesto contra as más condições de vida da população. Por outro lado, o Conselho Nacional da Juventude e os militantes do partido no poder, o MPLA, desaconselharam a adesão à campanha, mas ainda assim milhares mobilizaram-se a favor da iniciativa do ativista Nelson Dembo. São Tomé, 102.8 FM. Passamos agora para a atualidade internacional. Carlos III, o monarca britânico, está de visita à Alemanha na sua primeira viagem oficial ao estrangeiro, como rei de Inglaterra. O monarca proferiu quase todo o seu discurso na Bundestag em alemão e recebeu uma ovação no final da sua alocução. Mais informações com Rodolfo de Oliveira. Numa referência sobre a guerra na Ucrânia, Carlos III elogiou a coragem da Alemanha em se empenhar em Kiev, nomeadamente através da distribuição de armas pesadas, acrescentando que a segurança da Europa e dos nossos valores democráticos estavam ameaçados. Esta é a primeira vez que um monarca intervém no Parlamento alemão. O presidente federal germânico Frank-Walter Steinmeier diz que 6 anos após o Brexit, as duas nações estão agora a abrir um novo capítulo. Embora o papel político do rei seja simbólico, o discurso é visto como um compromisso do Reino Unido em manter os laços com a União Europeia. Depois do seu discurso, o monarca deslocou-se para um centro de refugiados ucranianos e viajará para Hamburgo, a cidade costeira do norte da Alemanha, na sexta-feira, 31 de março. Carlos III deveria inicialmente viajar para a França, mas o contexto social impediu esta visita a Paris e Bordeaux. Foi o próprio presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu ao soberano para cancelar a sua visita. Em França, 2 manifestantes ainda estão em coma depois de uma manifestação há uma semana em Sainte-Soline, perto de Poitiers. Milhares de pessoas protestaram contra um projeto de mega-bacias, um sistema contestado porque visa retirar água dos subsolos para armazená-la na superfície e destiná-la à irrigação de culturas de agricultura intensiva. Carmen Bessa Gomes é professora de Ecologia na AgroParisTech e alerta: a chuva é escassa e, devido ao aquecimento global, os lençóis freáticos estão cada vez mais secos. A questão que se põe, no fundo, é a resposta para um problema de alterações climáticas e a aumentação da frequência dos períodos de seca, não é? E, portanto, a ideia subjacente a este tipo de estrutura é que nos períodos de chuva, em que os lençóis freáticos podem recuperar a água e a ser armazenada em paralelo noutras estruturas e, portanto, de certa forma isso aumentaria o acesso à água. Mas, na realidade, a chuva não é suficiente para encher os lençóis freáticos e, portanto, o único efeito que isto tem é estar em competição com essa necessidade natural durante os períodos de chuva de recuperar os lençóis freáticos, e essa água que é armazenada à superfície, muita vai ser perdida por evapotranspiração. A água que está nos lençóis freáticos é um bem comum e, na realidade, é uma privatização, porque o número de agricultores que vai ter acesso a estes sistemas de armazenamento de água é muito limitado. Então, a privatizar um recurso que se torna raro e a impedir que os lençóis freáticos recuperem. Além disso, os estudos que foram feitos na altura para a aprovação do projeto não integram de todos os dados dos cenários de alteração climática. São estudos que já datam de 2011 e que claramente hoje em dia é inconcebível, não é, fazer planos sobre a gestão dos recursos naturais sem integrar, infelizmente, as alterações climáticas que sabemos que vão fortemente afetar a dinâmica desses recursos. E uma breve página cultura agora com a realizadora Deborah Stratman, um filme que participou no Festival Internacional de Cinema de Réel e que fala sobre extinção e evolução. I would say it is about before the beginning. Eu diria que é sobre o antes do começo e também sobre o depois do fim e talvez uma espécie de presente eterno também. É sobre a extinção, é sobre a evolução e como ter uma perspectiva que é mais longa ou maior do que a compreensão humana normal do tempo. Considero que as rochas, como as minhas contadoras de histórias, de certa forma, ou como as minhas companheiras de histórias, porque elas têm um conhecimento do tempo que é muito mais longo do que o conhecimento humano do tempo. Isso dá-me esperança, não porque acho que a humanidade vai resistir definitivamente, dá-me esperança porque posso ser humilde sobre não resistirmos e talvez outra forma de vida incrível se desenvolva. Mas as nossas histórias são importantes porque as nossas histórias são como o ADN que deixamos para trás. The DNA that we leave behind. Ouvimos Deborah Stratman, realizadora de um documentário de coprodução portuguesa, entrevistada por Karina Branco. É o fim deste segundo jornal. Fique connosco, já a seguir teremos os magazines do dia.